boa noite a todos. Boa noite, doutor Jean Regina. É uma grande satisfação, alegria poder estar aqui, participando dessa super live com pessoas especiais. O pessoal está chegando, alguns conhecidos e outros novos que nós vamos conhecer aqui. Muito bem, eu sou o professor Valmir Nascimento, estou falando aqui diretamente de Cuiabá, capital de Mato Grosso, terra quente, embora hoje o clima está um pouco ameno. Falando um pouco da minha trajetória, atualmente eu sou coordenador e também professor da pós-graduação em Direito Religioso pela Univangélica, formado em Direito, com pós-graduação também nessa área, na área de Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa, inclusive com estudos em Coimbra e também em Oxford, formação também em Teologia, com mestrado nessa área, e, mais recentemente, fazendo o curso de doutorado em filosofia política. A minha atuação profissional é na área do direito eleitoral, do âmbito político, atuando aí há algum tempo junto à Justiça Eleitoral, refletindo sobre as relações do direito, mais especialmente da política, com o direito religioso. É uma alegria muito grande estar aqui. Também estou atuando no Instituto Brasileiro de Direito e Religião, sempre pesquisando essa temática, produzindo, escrevendo e também atuando como professor. Sou eu e já passo desde a bola para o professor Jean também se apresentar desde logo. Obrigado, professor Valmir. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos. Boa noite, Fernanda. Boa noite, todo mundo. É uma alegria poder encontrar nossos alunos da primeira turma que estão aqui, nossos garotos e garotas propaganda aqui, então, que vieram de bom grado participar dessa conversa. E também a todos vocês que aceitaram o convite para participar desse tempo, para nós conversarmos um pouco sobre essa temática, sobre o direito religioso. Então, me apresentando rapidamente também. Meu nome é Jean Regina, falo de Porto Alegre, momento terrível que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Imagino que estamos aí no pensamento, no coração e nas orações de todo mundo, vivendo aí tempos inimagináveis. E essa live, nós participando desse momento desde o Sul, faz parte dos necessários esforços do povo gaúcho de tentarem manter a normalidade na medida do possível e tocarem a vida como ela tem que acontecer, né? Nós estamos enfrentando aí desafios de proporções bíblicas, problemas realmente que vão perdurar. E vejam vocês, né? Hoje mesmo eu estava aqui pesquisando e preparando um texto que vai para minha coluna, junto com o Thiago Vieira, na Gazeta do Povo. Nós somos colunistas semanais, sobre um tema que toca o direito religioso e que são coisas que a gente não para para pensar, né? Vejam, nós temos aqui em Porto Alegre, nesse momento, e em outras cidades do Rio Grande do Sul, milhares de pessoas que estão abrigadas, né? Por conta de estarem desalojadas das suas casas. E estão muitas nos prédios públicos e querem fazer culto, querem ter o seu momento de expressão de fé. Nada mais importante num momento trágico como esse. E aí surge a dúvida. Então, num prédio público pode fazer culto? O Estado é laico? Como é que funciona, né? Então, são questões das mais variadas que tocam a vida da gente, que envolvem temáticas das quais nós abordamos nesse curso de pós-graduação. Eu tenho a alegria, então, de ombrear com o Dr. Valmir, Dr. Tiago, há muitos anos na luta pela liberdade religiosa. Há 5 anos institucionalizamos isso através do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que é um grupo já bastante expressivo no Brasil, que tem trabalhado incansavelmente, que reúne pessoas com décadas de experiência nessa área. E tenho também, então, na área acadêmica, pesquisado sobre esse tema. Tenho algumas obras publicadas junto com o Thiago Vieira, especialmente aí as obras de Direito Religioso e Laicidade Colaborativa, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Estamos, então, a partir
dessa necessidade de nós encontrarmos um espaço acadêmico para o estudo sistemático do fenômeno religioso, como objeto de estudo do direito, é que nós buscamos entender a necessidade de um curso de pós-graduação lato sensu em direito religioso. Então, tanto para quem é do direito, quanto para quem é de outras áreas do conhecimento, mas que tem na religião um objeto de interesse dos seus aspectos, né, da religião enquanto bem jurídico, seja porque é algum ministro religioso, seja porque é um estudioso da área de ciências humanas ou de ciências sociais, ou até mesmo de outras áreas do conhecimento, mas que interessa pelo direito religioso, pela religião como área de concentração, está aí, né, os esforços que nós temos reunidos. Então, é uma alegria nós podemos participar desse momento e devolvo a bola aí para o professor Valmir, que vai ser o nosso facilitador, aí vai conduzindo a nossa conversa, o nosso bate-papo. Perfeitamente. Então, já estamos apresentados, todos já nos conhecem, então temos aí uma trajetória nessa pesquisa, nessa missão realmente de desenvolver e defender a liberdade religiosa. E para isso, o tema aqui é tratar dos temas contemporâneos que envolvem o direito religioso. É possível que muitos de vocês que estão aqui participando dessa super live já conheçam essa expressão direito religioso, mas alguns talvez tenham ouvido falar pela primeira vez. Afinal, o que é o direito religioso? Direito religioso, ele envolve tão somente o aspecto interno da igreja e todas as suas regulamentações, todo o aspecto que envolve o seu estatuto, ou o direito religioso também, ele envolve a relação com o Estado e com outras entidades. Então, você que chegou aqui participando dessa super live, o nosso propósito é realmente refletir primeiro sobre o que é o direito religioso e qual sua importância. Afinal, o direito religioso é importante por quê? Por que nós estamos falando sobre esse assunto? Então, vamos começar dessa base aqui, começando desde o início. Doutor Jean, como nós poderíamos conceituar aqui o que seria o direito religioso? O que é o direito religioso para uma pessoa que está se deparando pela primeira vez com essa temática? Bom, vamos lá. Para nós falarmos em direito religioso, nós precisamos entender que o direito, enquanto ciência, que busca uma harmonização daquilo que é um ideal de aplicação da justiça, ou seja, de atribuir a cada um aquilo que lhe é devido, e que então busca entender o estudo das normas e o estudo dos conflitos humanos e a maneira como esses conflitos eles são concebidos e principalmente quais são as possibilidades de solucionar de maneira consensual ou por arbitragem esses conflitos, mas de maneira que não seja que esses conflitos não escalem, né? Que eles se mantenham numa arena civilizada do diálogo, pelo uso da ferramenta da palavra e não pela força das armas. O direito se ocupa exatamente desse elemento, de ordenar a sociedade, de construir uma civilização que permita que haja desenvolvimento humano, segurança e haja um ideal de isonomia, de todos imaginarem, ou de todos serem, de uma certa medida, tratados de igual forma. Ou seja, e aí a história vai mostrar isso, que no evoluir dos tempos, nós encontramos uma fórmula de sociedade em que nós não estaríamos sujeitos, óbvio, no plano teórico, nós não estaríamos sujeitos ao governo dos homens, mas sim ao governo das leis, e permitindo que, então, por conta disso, nós poderíamos estar todos sob a mesma égide. O direito, então, é essa grande árvore complexa, com muitos ramos, com muitas ramificações, e
embora. E aí vocês vejam a essência da coisa. Todos nós sabemos, empiricamente, que a religião é uma coisa muito importante. Todo mundo tem uma resposta às questões religiosas. Individual, pessoalmente, e também de maneira comunitária, social, como sociedade. Porém, curiosamente, no Brasil, um país extremamente religioso, com uma grande cultura, com uma grande herança e história religiosa. Lembrem que o Brasil começou, foi descoberto pelas caravelas portuguesas, que antes de qualquer coisa era uma missão religiosa. Muito mais do que buscar pau-brasil, que eles nem sabiam que existia, eles vinham aqui com as caravelas, com a cruz de Cristo, trazer o impulso evangelizador. O primeiro ato público do Brasil foi uma missa. E desde então, a religião sempre esteve de maneira muito imbricada com a nossa sociedade. Mesmo assim, no século XX, houve um esquecimento da religião na sua dimensão pública. Pelo menos do ponto de vista acadêmico, do estudo das ciências sociais e muito propriamente do direito. Ficou algo do tipo, religião é uma coisa que se faz em casa ou que existe por existir, ninguém se preocupa com isso e fica por aí. E aí acontece um fenômeno diferente no século XXI. O ataque às Torres Gêmeas, em 2001, devolve como uma bomba o fenômeno religioso em conflito com a sociedade como um todo. E a partir disso também no Brasil, várias mudanças acontecendo, lembram os contemporâneos aí, lembram do Código Civil de 2002, 2003, ali que teve mudanças bem significativas em várias áreas e nasce aí a organização religiosa e outros elementos. Então, a religião também passa a ser objeto de curiosa investigação científica na medida em que a religião também começa a ser um ator político importante. O professor Valmir mesmo fala, ele como pesquisador que é, justamente dessa relação. E a partir disso, o fenômeno religioso passa a ser um fenômeno tanto em estudo quanto em conflito. O direito religioso, então, nesse momento, ele acaba emergindo como aquela área do conhecimento que vai estudar as relações internas do fenômeno religioso. Então, vai ter que buscar um conceito de religião. Então, o direito religioso ele nasce exatamente para entender essa natureza dual que existe na dimensão do fenômeno religioso. Ou seja, tanto a vida interna da igreja, existe um universo interno da igreja que está intimamente, esse é bem o objeto da minha pesquisa acadêmica, está intimamente ligado com a defesa do núcleo da confissão religiosa que cada tradição teológica tem. Nós sabemos que no cristianismo existem diversas tradições teológicas, que começa desde o próprio catolicismo romano e que a partir da reforma se fragmentam em várias vertentes que se organizam a partir da sua lente com a qual enxergam as escrituras e a partir disso enxergam o mundo. E óbvio que isso não se faz sozinho. Religião se faz em relação ao outro. E quando existe mais de uma pessoa, existe o potencial conflito. É aí que entra de novo a necessidade de um olhar jurídico. Então, o direito religioso ele se ocupa do universo interno e do universo exterior nas relações que aquela confissão religiosa tem com os demais atores do que nós chamamos de comunidade política, de sociedade política, que é o conjunto das forças vivas de um povo, de uma nação, que se unem por conta de fatores históricos, culturais, por língua, por todo esse processo cultural formador, e que vão se instituir, vão instituir
politicamente o aparelho burocrático chamado Estado, que vai servir aquele povo em um ideal de desenvolvimento humano. E a religião, então, o direito religioso vai se ocupar das relações internas e externas com o Estado e com a sociedade como um todo. Esse é o elemento basilar do direito religioso: regular os conflitos, as relações normativas do fenômeno religioso enquanto bem jurídico. É isso aí, professor. Muito bom, muito bom. Então, aqui nós já começamos a colocar as bases, os fundamentos. O professor Jean apresenta com muita qualidade os fundamentos essenciais do que seja o direito religioso. Então, de fato, o direito religioso, ele é o ramo do direito que vai se ocupar com esse bem humano fundamental que é a religião. E a religião é uma expressão do ser humano de primeira grandeza. Na medida que nós precisamos expressar os nossos valores, os nossos sentimentos, e geralmente o fazemos a partir de uma visão de mundo que vem da nossa religião. E a religião, ela identifica a nossa existência através dos nossos relacionamentos, a denominação que nós pertencemos, a forma como nós pregamos, a forma como nós conhecemos o divino. E dentro dessa dimensão, portanto, o direito religioso vai buscar proteger, no primeiro momento, a liberdade religiosa, que é um direito humano fundamental. E é interessante que há uma relação, muitos daqueles que estão participando aqui são juristas e são também teólogos ou são de outras áreas, fazem uma relação realmente entre direito e teologia, o direito e a própria religião. O cristianismo tem como base isso. Quando nós pegamos lá no Antigo Testamento, o judaísmo, por exemplo, a figura, a ideia, por exemplo, de justiça, era um tema fundamental para os israelitas. Ou seja, a preocupação em se preocupar, a preocupação com o pobre, a preocupação em fazer justiça, a preocupação em ter um julgamento que fosse justo. Quando nós chegamos, aliás, no Antigo Testamento ainda, nós vamos ver que a lei mosaica tinha vários aspectos, envolvia o direito penal, o direito civil, envolvia até mesmo o direito sanitário. E vivendo na sociedade contemporânea, hoje, apesar de que o iluminismo e toda uma perspectiva de tentativa de afastar o fenômeno religioso da sociedade, cada vez mais nós temos aí o crescimento das denominações religiosas. Nem mesmo o neoateísmo e todos os movimentos que tentaram silenciar a religião da esfera pública conseguiram fazer. Nem mesmo o secularismo que cresceu na Europa. Aliás, nós temos um movimento inverso disso. Então, o direito religioso, ele vem exatamente para refletir sobre isso, como disse o professor Jean. Ele vai tratar tanto do aspecto interno da organização religiosa, para falar sobre estatuto, para falar sobre o seu regimento interno, aquilo que nós chamamos de direito canônico. Inclusive, esse livro aqui vai tratar muito bem sobre isso, que é o direito religioso. Mas, ao mesmo tempo, ali está, né? Está meio desatualizado, doutor Valmir. Pois é, essa é Quarta edição aqui já. uma versão mais atualizada. E o direito religioso, ele trata não só da perspectiva interna, porque vai falar também do relacionamento do fiel e também da denominação da igreja com o externo, com o Estado. Vai falar sobre o relacionamento com o direito do trabalho, vai fazer uma relação, por exemplo, com o direito tributário e todos esses aspectos. Então, veja como o direito religioso ele é importantíssimo, importantíssimo nós entendermos na dimensão tanto interna quanto externa. E eu quero já chamar aqui para o nosso bate-papo, professor Jean. O nosso presidente chegou aqui, professor Dr. Tiago Rafael Vieira, presidente do IBDR, já chegou aqui. E eu já passo a palavra para ele se apresentar e queria já emendar para ele falar sobre a importância do direito religioso na sociedade contemporânea. Doutor Tiago Rafael Vieira, seja bem-vindo. Ah, mas esse cabra já chega e já me dá trabalho, che. Cheguei só para assim. dar um oi aí para o Alexandre, para dar um oi para o Everaldo, para o Bernardo, para a Paloma, e o Valmir já chega me dando trabalho, né, Aqui é gente? trabalho é toda hora.
É isso aí, que bom, que bom. Primeiro, boa noite a todos, uma alegria aí estar convosco nessa super live, vendo alguns amigos queridos aqui, como o Dr. Fernando Martins, lá da Minas Gerais, trembão, hein? Olha ali, tudo bom, meu amigo? Obrigado aí por estar conosco. Também aí o meu querido amigo de Atlético de Madrid, Ramon Mendonça. Tá aí também. O sósia do Jean também tá aí, Dr. Rafael Duran. Que maravilha. Muitos amigos aí. Obrigado, gente, pelo prestígio de estar conosco aí nesta quarta-feira à noite. Pois então, né? Qual a importância do direito religioso nos dias de hoje? Por que falar de direito religioso na atualidade? Nós poderíamos fazer muitos recortes, né? Muitos recortes. Por exemplo, o recorte constitucional. Enquanto o direito desportivo tem um artigo na Constituição, o direito religioso tem 11 artigos, e mais o preâmbulo ali também, que tem um pouco de direito religioso naquele preâmbulo. Então, nós temos 12 dispositivos diretos sobre direito religioso, enquanto muitas outras áreas do direito têm poucas menções constitucionais e são disciplinas em faculdades de direito. Na Espanha, por exemplo, o direito eclesiástico é uma disciplina obrigatória nas faculdades de direito da Espanha, que é uma luta aí que o IBDR começou a travar na sua fundação em 2018, para que um dia isso seja realidade no Brasil, e não o direito canônico, como já foi. O direito canônico é uma sub-área do direito religioso, que é específico a uma confissão religiosa. A gente está falando de algo mais abrangente, que é o direito religioso, como muito bem disseram os professores Jean e Valmir, que trata tanto do interno da confissão religiosa, como das suas relações com os de fora, e como também das liberdades de crença e religiosa. Então, esse é o recorte constitucional. Eu poderia também tratar o recorte da cidadania, né? Por quê? Porque a cidadania é muito mais do que votar ou ser votado, é muito mais do que participar de uma associação de moradores de bairro ou do que receber direitos sociais como seguro-desemprego, quando você se encontra desempregado. Cidadania é acessar e usufruir os direitos fundamentais. E a liberdade religiosa, assim como a liberdade de crença, e principalmente a liberdade de crença, junto com a liberdade de consciência, com a liberdade de pensamento, são liberdades de fórum interno, liberdades que constroem a nossa consciência, a nossa própria identidade. Então, eu só consigo ser cidadão se eu tenho a minha identidade enquanto pessoa humana preservada. E a minha identidade é formada a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, não só sob o ponto de vista material, mas também sob o ponto de vista espiritual. Inclusive, aqueles que negam a espiritualidade, elas precisam conhecer a espiritualidade para negá-la, sob o ponto de vista da consciência. Então, essa liberdade de crença, que é objeto de estudo do direito religioso, ela é fundamental para que nós possamos exercer a cidadania de forma plena, também praticando todos os atos que nos tornam dignos, né? Eu posso trazer um outro recorte também, que é um recorte sob o ponto de vista da própria liberdade, né? Ainda falando de cidadania, hoje em dia nós precisamos ter acesso digital para sermos cidadãos, né? Hoje, a internet, a web, o acesso ao mundo virtual faz parte da cidadania. Se você não acessa o mundo virtual, você tem a cidadania mitigada. Até para você conseguir um benefício, alguma coisa, você precisa ir lá, entrar no site e tal. A gente está aqui por causa da internet, né? E o direito religioso também se ocupa dessas relações de inteligência artificial, de algoritmo, de exercer os seus direitos também nas redes sociais, né? Partindo agora para um outro recorte, que é o recorte profissional,
O direito religioso é uma ferramenta importantíssima na mão de um advogado que quer atuar de forma consultiva, defendendo igrejas, defendendo organizações religiosas, defendendo pessoas fiéis, pessoas religiosas. Também é um instrumento importantíssimo na mão de um promotor de justiça, de um procurador da República, no sentido de dele defender os direitos difusos dos religiosos que, porventura, estão passando por uma situação, né, de fiscalizar a atuação, as políticas públicas, se elas não estão sendo, se elas não estão violando a laicidade estatal, como recentemente a Resolução 34, ao meu ver, está violando a laicidade estatal. Então, o procurador federal, o promotor de justiça, conhecendo o direito religioso, ele tem instrumentos para que as pessoas possam alcançar a cidadania de fato, para o juiz de direito, ao dar o que é devido a cada um, ao ter a instrumentalidade do direito religioso, entender que na esfera dos dogmas o Estado não deve entrar, principalmente o Estado juiz. Os dogmas, cada um resolva o seu no pátio da sua igreja, no pátio da sua organização religiosa, né? Então, são muitos recortes, faltaram muitos outros, tanto na esfera da teologia, aquele líder religioso, conhecendo o direito religioso, ele consegue fazer um estatuto melhor, um regimento interno melhor, ele consegue gerir melhor a sua organização religiosa, inclusive também formar participar, ser um ator de uma comunidade política melhor, porque o direito religioso ele é como uma rede, né? Quando eu exerço o meu direito de fé, o meu direito ao sagrado, de ter um sagrado e de exercer esse sagrado, eu vou olhar para o outro de forma diferente, de forma mais respeitosa, mesmo que eu discorde totalmente desse outro. E quando isso acontece, nós temos um processo chamado bem comum, né? O bem comum não significa concordar com os outros. O bem comum significa estar com o outro pelo bem da cidade. E mesmo que estar com o outro seja discordar dele, né? Então, isso é bem comum. E é esse o objetivo final do direito religioso e devia ser, e deve ser de todo e qualquer direito, né? É o bem comum para que a comunidade cresça e assim cada ser humano floresça, né? Então, o objetivo é esse, é o florescimento humano de todos nós. Agora, não no recorte, mas de maneira geral. Poderia dar o recorte filosófico, o recorte teológico, tesoura aqui eu tenho bastante para cortar bastante coisa, né? Só o meu cabelo que eu não consigo cortar. Mas isso é uma outra conversa que a gente fala num outro momento, né, Valmir? Exatamente. Você está com aquele tipo de cabelo hoje que é o chamado cabelo, né? Muito bem, doutor Tiago. Doutor Tiago conseguiu sintetizar muito bem aí a importância do direito religioso na sociedade contemporânea, trazendo vários enfoques aí. E isso mostra também, se o direito religioso é importante na sociedade contemporânea, principalmente diante da presença pública cada vez mais notória das igrejas nessas esferas, e nós temos claramente um crescimento. Óbvio que nós temos uma tradição eminentemente católica no nosso país, mas os dados apontam aí o crescimento das igrejas evangélicas de maneira expressiva, chegando aí a mais de 30, 35% da população brasileira. E isso leva-nos a refletir sobre a aplicação do direito religioso no âmbito dessas comunidades. A necessidade, portanto, de uma formação bem embasada por parte dos profissionais que querem utilizar um instrumento do direito para a proteção jurídica das igrejas, das organizações religiosas e da própria fé, porque é isso. O direito religioso é uma forma de defesa da fé, se valendo dos estatutos legais. E eu me recordo, professor Tiago, inclusive daquilo que o próprio apóstolo Paulo fez no Novo Testamento. Quando ele foi levado preso, ele se valeu dos princípios do direito, principalmente em razão da sua cidadania romana, para que ele tivesse mais liberdade para viver e pregar o evangelho. Então, o direito religioso é um instrumento jurídico também para defendermos a nossa fé e pregarmos o evangelho.
ou seja, tem uma finalidade também espiritual. E eu queria perguntar para o doutor Jean, porque no seguinte sentido, se o direito religioso ele é tão importante assim, nós vemos ainda algumas pessoas que não aplicam o direito religioso. Quando surge algum problema que envolve a igreja, geralmente se recorre a alguns profissionais que não estudaram direito religioso, não sabem o que é o Estado laico, não sabem a aplicação do direito de liberdade religiosa na perspectiva da crença, objeção de consciência, e muitas vezes, em vez de ajudar a organização religiosa, acaba prejudicando. Então, eu queria que o professor Jean, o senhor falasse um pouco sobre a importância de conhecer o direito religioso para a proteção jurídica diante de tantos riscos que nós estamos correndo na sociedade contemporânea. E são muitos, não? Com certeza. Exatamente a partir de todos esses recortes que o professor Tiago trouxe, a gente enxerga como que a religião, e é óbvio, a religião ela é um fenômeno tão essencial justamente porque é um dos poucos, se não o único fenômeno que tem o poder de transpassar por todos os aspectos da vida. Porque ele vai desde do mais íntimo do ser, daquele lugar que ninguém acessa a não ser o divino, né? E na medida que eu me conheço eu mesmo, e vai até o máximo da comunhão possível, o máximo da convivência possível, a ponto de, em nome dela, guerras serem deflagradas ao longo da história. Então, é óbvio que o conhecimento desses elementos é fundamental para que nós possamos também ter a noção de que o mundo é um mundo conflagrado desde o início da sua história e que assim continuará. A regra não é a paz, a exceção é a paz. A regra é o conflito. E aqui estou falando puramente do ponto de vista da análise, de uma análise empírica da história. A regra é o conflito. Esse conflito se dá em várias arenas. E a arena que nós estamos conversando aqui é sobre a arena jurídica. E é uma arena. Ou seja, é um lugar onde há luta, onde há conflito de interesses. Nós usamos um termo, que é o termo que todos os estudantes de direito se deparam quando iniciam o estudo dos direitos processuais, que a definição mais simplória de um processo é o quê? É uma pretensão resistida. Lembram dessa expressão? Quem é do direito vai lembrar. A pretensão de alguém resistida por uma contraparte que forma o conflito, que vai ser dirimido por um árbitro, neste caso da jurisdição estatal, um juiz. No caso brasileiro, então, um juiz de direito dentro das regras jurídicas. Por que é tão importante, gente? E aqui a melhor analogia, professor Valmir, que se pode fazer é a analogia com o médico, né? Porque culturalmente nós já nos habituamos a entender a prudência de se procurar um médico especialista no meu tipo de problema. Eu não vou procurar um ortopedista para tratar do olho e não vou procurar um oftalmo para tratar de problemas do estômago. Seria imprudente da minha parte procurar um profissional que não entende daquele elemento para tratar daquele elemento. E seria imprudente da parte do profissional aceitar esse encargo. Aceitar o encargo de resolver um problema que não está no seu escopo de atuação. Porém, culturalmente, no direito, isso ainda não chegou à nossa cultura brasileira, até porque eu acabei de falar, eu falei há pouco tempo, o próprio estudo do fenômeno da religião envolvendo o direito é algo relativamente recente. Vocês vejam que o Tiago e eu, por exemplo, estamos tratando desses temas há 20 anos. Estamos há 20 anos envolvidos com o estudo desse fenômeno e hoje, na nossa prática advocatícia, além da prática acadêmica, nós temos
um escritório de advocacia conjunto que atua nessa área e que já trata que cuida de mais de 4.000 igrejas no Brasil. E que tem, então, parece um número gigante, mas, gente, abriram 17 igrejas por dia em 2023. E isso é um fenômeno que só aumenta, só cresce, né? E qual é o grande risco? E eu vou dizer para vocês, o grande risco, porque a maioria dos pastores, dos líderes, vão olhar para trás e falar assim, mas eu nunca tive problema com a justiça. Eu nunca dei o processo. As pessoas até hoje, quando eu falo com a área do direito que eu atuo, as pessoas, mas o que faz com um advogado de direito religioso? Qual é o problema que tem na igreja? E aí nós começamos a pensar. Vamos pensar só do ponto de vista das relações externas, tá? Nas relações internas a gente fala outra hora. Mas das relações externas, a igreja transaciona bilhões de reais por ano. Bilhões. E na sua maioria esmagadora, através das mãos de pessoas voluntárias, que não têm formação na área financeira, de gestão, ou técnicas de gestão, sei lá o que for. A igreja contrata, a igreja demite, a igreja aluga, a igreja compra, a igreja vende, a igreja tem uma miríade de pessoas trabalhando, seja de natureza eclesiástica, como ministros ordenados, seja com o batalhão de voluntários, que é o que realmente toca uma obra religiosa, que tem interações das mais diferentes. Existem atividades de altíssimo risco dentro do ambiente eclesiástico. O próprio prédio do ambiente eclesiástico é um lugar de risco por ser um lugar de concentração de pessoas. Existe uma série de legislações que devem ser estudadas somente sob o ponto de vista da regularização imobiliária envolvendo uma igreja. Envolvendo a atividade religiosa, aí nós temos uma agenda identitária, ideológica, que gera conflitos e cria conflitos cada vez maiores com o fenômeno religioso, querendo adentrar inclusive na visão teológica. E isso gera conflitos que não estão mais ficando no diálogo, estão extravasando, extrapolando para o judiciário. E aí é o que o advogado entra, e é aí que a falta de conhecimento técnico leva a uma coisa perigosíssima chamada precedente jurisprudencial, que é um aglomerado de decisões judiciais a respeito de casos que são levados a conhecimento do judiciário e que, se não forem bem dimensionados por profissionais que entendam do fenômeno, porque o juiz não entende, o promotor tampouco entende, assim como o juiz não é um expert em muitas áreas que ele é obrigado a tomar uma decisão. Mas ele precisa tomar essa decisão, é o encargo dele. O encargo do advogado, como operador do direito e, como diz a Constituição, indispensável à administração da justiça, na triangularização processual, vai ser quem vai dar luzes para o próprio julgador a ter uma visão técnica a respeito desse objeto, desse tema. O direito religioso é imprescindível, o conhecimento técnico, para que se possa evitar precedentes que sejam prejudiciais à aplicação da liberdade religiosa, que, gente, é ampla e é muito abrangente no sistema constitucional brasileiro, mas que liberdade religiosa num ambiente em conflito é um exercício de tensão. Se não for bem organizado e bem exercido, enfraquece e não volta mais. Isso é interessante que o professor Jean está dizendo aqui, é que o bem humano da religião, ele é tão importante, ele é tão valioso, mas ao mesmo tempo ele é tão frágil se ele não for bem protegido. Daí a necessidade de um bom fundamento de direito religioso. Por parte de quem? Por parte de advogados, é claro, que são aqueles que têm a formação jurídica e a competência técnica para fazer a defesa, e por isso nós estamos aqui falando de formação também de advogados em primeiro nível, mas, ao mesmo tempo, os riscos são tão abrangentes, professor Jean e professor Tiago, que várias outras pessoas precisam também dessa capacitação. Ou seja, o pastor ele precisa ter essas informações, tanto é assim que nós temos líderes religiosos que estão fazendo parte da primeira turma.
Porque o líder é aquele que precisa também conhecer os fundamentos do direito religioso, do exercício da sua fé, da sua chamada. Qual que é a relação, por exemplo, da vocação pastoral com a profissão? Como que isso se aplica, por exemplo, na esfera da pregação? Como um tesoureiro de igreja, um secretário de igreja deve conduzir a, as suas atas, os seus atos do ponto de vista administrativo? Então, veja, são diversos riscos que circundam as organizações religiosas e o bem da religião. E o direito religioso, bem entendido, exercido por um bom profissional, ele vem mitigar esses riscos. É claro, os riscos nós nunca vamos conseguir acabar com eles, mas é aquilo que nós sempre falamos de mitigar os riscos. E como que se mitiga esses riscos? Conhecendo. Alguém até disse aqui, por exemplo, a Pasqualina, ela falou, olha, estamos sendo proibidos de falar sobre Deus em várias escolas profissionais com medo de confessar sua fé ainda que não esteja doutrinando seus alunos. É aquilo que o professor Jean falou sobre toda essa onda ideológica que tenta silenciar a voz. Infelizmente, hoje nós vivemos um período, um momento complicado no sentido de violações às liberdades de crença e religiosa. E eu não estou falando aqui de cristofobia ou de termos assim que, infelizmente, tem tido um uso político também que não é legal. Eu estou falando do direito em si, daquela pessoa que está lá na sua rede social, ou nem está na rede social, está pregando no culto da sua igreja, e essa pregação foi divulgada no seu Instagram, e na sequência essa pessoa é chamada para responder um inquérito, e daqui a pouco, quando vê, ela tem uma ação civil pública contra ela, ou até uma ação penal, né? De algo que ela falou no púlpito de uma igreja, no púlpito, no microfone de uma organização religiosa para os fiéis, e que foi divulgado nas redes sociais, porque isso é cidadania, como eu falei antes, né? A cidadania hoje não é só falar na praça, é falar na praça e o que eu estou falando na praça ser transmitido pela rede social. E a grande maioria dessas falas, elas são falas ligadas aos valores da fé daquela pessoa, aos valores, aos dogmas, ligados à religiosidade. Eu sempre lembro que a maior corrente do direito que defende o que seria a religião são várias correntes, mas a mais utilizada pelos judiciários de todo o mundo é aquela que lembra que a religião é formada de 3 elementos: culto, divindade e moralidade. Objetivamente falando, né, de forma simples, culto é adoração, divindade é Deus, deuses, alguma coisa espiritual, e moralidade são um conjunto mínimo de regras que, a partir daquele conjunto mínimo de regras, a pessoa sabe quem é Deus e como ela adora esse Deus. E esse conjunto mínimo de regras, né, que pode ser uma cartilha ou pode ser um livro enorme, como, por exemplo, o Corão, né? Mas aquele conjunto de regras, ele é essencial para aquela religião, porque é a partir daquele conjunto de regras que a pessoa ela adora, ela se relaciona com Deus, né? E para muitas religiões existe uma regra básica que chama-se proselitismo, ou seja, a necessidade de buscar fiéis para a sua religião. Isso é assim no cristianismo, né? É assim em muitas outras religiões, eu poderia colocar aqui, no islamismo, tá? Que é essa necessidade de converter adeptos, de trazer adeptos para si, tá? E isso não é porque o Valmir quer ou porque a Genilza quer, não, é porque a Bíblia diz, né? E no caso do cristianismo, a própria divindade diz, o próprio Jesus fala isso, e de pregar o evangelho a toda criatura. E nesse pregar o evangelho, nesse trazer fiéis para si,
necessariamente isso dá no campo do discurso. E no campo do discurso é natural que você desqualifique a outra religião, desqualifique aquela outra fé que a pessoa está seguindo. Porque se você não a desqualificar, por que ela vai deixar a outra fé para seguir a sua? Né? Se você disser o seguinte, olha, você está aí com a tua fé, está tudo certo, a tua fé tudo é ótima, a minha também é ótima, então por que eu vou mudar de religião? Né? Então, faz parte do discurso, não só religioso, mas qualquer discurso, essa necessidade valorativa, de você valorar o que você tem como melhor, né? E necessariamente o do outro vai ser pior. Isso é um direito constitucional chamado de proselitismo, e que é muito importante, ele é nuclear da liberdade religiosa. Por quê? Ele é nuclear porque isso é nuclear para a religião. É nuclear tanto do seu ponto de vista dogmático, como é nuclear do seu ponto de vista da sua própria existência. Se você negar, vedar o proselitismo, aquela religião deixa de existir em 3, 4 gerações, porque não vai ter conversos. Então morrem os pais, morrem os filhos, morrem os netos, acabou a religião. Então o proselitismo, além de ser nuclear, por estar ligado aos valores da religião, ao comando, existe o comando da lei, existe o comando da religião. Então está ligado ao comando da religião também pela sua própria existência, né? Mais alguns grupos de anticultos, antirreligiosos, que têm diversos interesses, que eu não vou entrar aqui porque senão eu falo demais, já estou falando, mas alguns grupos eles tentam construir conceitos à margem dos institutos. Então, por exemplo, nós temos um instituto conhecido, importante, que é o discurso de ódio. O discurso de ódio é um instituto importante do direito para proteger as pessoas, né? Então, quando alguém comete um discurso de ódio, esse alguém precisa ser processado e, se for o caso, né, preso, ter as sanções devidas. Mas o que é discurso de ódio? Discurso de ódio não é falar mal da outra religião, discurso de ódio não é falar com raiva, né? Eu posso falar um discurso de ódio de forma calma, falando devagar, sorrindo, e o meu discurso ser odioso. Porque o que é um discurso odioso? Um discurso odioso é aquele que incita a violência e que mitiga ou suprime direitos fundamentais do outro. Por exemplo, eu digo assim, olha, digamos aqui, né, vou dar um exemplo aqui bem simples, mas envolvendo a religião, tá? Eu vou lá e chego, não tem nenhum católico aqui, não sei, mas se tem, eu peço vênia, tá? Mas é um exemplo acadêmico, tá? Então, eu chego num católico e disse o seguinte, olha, tudo bem, você é católico, eu sou protestante, a minha religião saiu da tua, só que você adora Maria e você acredita no purgatório. E adorar Maria é idolatria, e acreditar no purgatório é mitigar o poder de Cristo na cruz. Então, como você está mitigando o poder de Cristo na cruz, porque a pessoa é salva, mas peronomútil, porque pode ficar no purgatório, e ainda você adora Maria, infelizmente você está mal, né? Você precisa crer em Cristo, você precisa aceitar Jesus, você precisa ter Jesus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Maria não é. Se você ficar falando em Maria e adorando Maria, você não vai para o céu. Você vai para outro lugar que tem cheiro de enxofre. Bom, isso é, assim, um discurso gentil? Talvez não seja. Eu exerço autoridade. Se eu fosse católico e ouvindo isso, eu ia ficar triste. Entendeu? Eu ia ficar triste, porque Maria, para mim, representa muito, né? Mas o protestante tem o direito de falar isso, porque ele acredita nisso. E nós estamos aqui sob o ponto de vista espiritual. E eu, Tiago, estou falando para o Valmir católico isso porque eu quero que o Valmir católico vá para o céu, porque eu quero que ele tenha vida plena.
Então, isso não é um discurso de ódio, isso é um discurso de amor. Que ele soa, ele é pesado, ele pode até ser entendido como arrogante, sim, porque esse é o livre mercado das ideias. O livre mercado das ideias não é para falar só o que te agrada, é para falar o que também te desagrada. E o discurso de ódio protege o direito de você falar o que pode desagradar os outros. O discurso de ódio nada mais é do que uma prática criminosa em que pessoas criminosas usam o microfone ou usam a caneta para suprimir o direito dos outros, para segregar as pessoas. E, olha, você não tem direito de entrar no ônibus, você não tem direito disso, daquilo, porque você é religioso, porque você é de tal religião tal, eu vou lá e vou queimar o teu terreiro. Esse tipo de coisa o direito pune. Ubi societas, ubi ius. Mas agora, aquela fala que você fala, fundamentada nos seus valores, mesmo que ela seja um pouco assim pesada, né? Ela é protegida pelo direito. Não sei se eu respondi a tua pergunta, professor. Ótimo, perfeito, respondeu muito bem. E o pessoal está comentando aqui, por exemplo, parabéns, estou amando essa live, a Cláudia. O Eugênio, o conhecimento na área da liberdade religiosa é de suma importância. Um dos exemplos é sobre a liberdade da mesma na área penitenciária. Enfim, o pessoal está aqui participando, atento. Bom, nós chegamos aqui, a partir desses aportes, à conclusão que a religião é um bem humano fundamental. A liberdade tem garantia constitucional e também nos tratados de direitos humanos. E nós precisamos nos valer do direito religioso para exercer a proteção e acabar com os riscos que atingem as organizações religiosas e os cristãos de uma maneira geral. Mas não somente os cristãos, os crentes, porque a liberdade religiosa ela é tão importante porque ela vale também para os ateus, aqueles que não são crentes. Isso também é aplicar a liberdade religiosa. Agora, esse caminho, doutor Jean, para o exercício desse direito religioso, ele exige um caminho, um aprofundamento, um estudo. Até porque no IBDR nós já temos dito e temos defendido que o direito religioso ele é autônomo, ou seja, ele tem princípios, ele tem balizas fundamentais que nós precisamos estudar a sua história. E foi por isso, diante da necessidade de nós nos aprofundarmos e também possibilitarmos que outras pessoas desenvolvessem estudos nessa área, que o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, há algum tempo, então, idealizou essa pós-graduação que nós estamos fazendo, já temos a primeira turma em parceria com a Univangélica, e agora lançando a segunda turma, exatamente para ter um aprofundamento dessa temática. Ou seja, não é suficiente você estudar liberdade religiosa quando vai estudar faculdade de Direito, que você estuda liberdade religiosa em um dia. Não, isso exige um caminho muito longo de leitura, de pesquisas, e é exatamente isso que essa pós-graduação, que o IBDR, em parceria com a Evangélica, tem oferecido. E por que eu digo que esse caminho é importante percorrer a história, os fundamentos do direito e da própria filosofia? Porque isso é direito religioso. O direito religioso não é somente uma matéria técnica que você vai na legislação, não. É também entender a nossa história, a nossa fé e o que é teologia. E foi por isso, então, que nós apresentamos essa pós-graduação, é um sucesso. Para ter uma ideia, a primeira disciplina vai falar sobre história da igreja e do direito religioso e eclesiástico, que é uma disciplina que é ministrada pelo professor Tiago Vieira. Ele vai traçar a história da igreja, porque é a nossa história e nós não podemos esquecer disso. Nós temos, o doutor Tiago falou aqui sobre o perigo, hoje, do discurso de ódio. E essa pós-graduação tem uma disciplina que vai falar sobre a teoria da liberdade religiosa brasileira e a liberdade de expressão. Olha como é importante. A formação em direito religioso não é uma formação de um final de semana. Nós precisamos, então, estudar com afinco. Vocês estão aí nessa caminhada há quantos anos, há quantas décadas, e têm demonstrado como é importante. Então, eu queria que o senhor também falasse, professor Jean, um pouco sobre esse panorama dessa pós-graduação, dessa relação, para que as pessoas entendam essa necessidade em relação a essa pós-graduação.
Por exemplo, vai ter uma disciplina que vai falar sobre o Estado laico brasileiro, né? Como é importante também entender isso numa dimensão que as pessoas compreendam como se aplica na esfera brasileira. Eu estava ouvindo o Thiago trazendo essas dimensões, e nós todos aqui estamos falando bastante sobre esse processo do fenômeno do estudo do direito religioso, pensando muitas vezes em categoria na categoria como crentes em alguma dessas religiões, a maioria dela aqui no Brasil cristãs, das tradições católica ou protestantes nas suas diferentes tradições. Mas existe uma dimensão que o direito religioso também traz de cidadania, de construção de cidadania e fortalecimento das instituições democráticas. E que isso é talvez uma das contribuições mais profundas que essa pós-graduação e que a formação acadêmica dos que vão fazer esse curso e dos que se dedicam a estudar isso podem dar ao Brasil e ao mundo. Porque se nós formos sobre a profundidade que o fenômeno religioso traz para a concretização dos fundamentos constitucionais da República, do Estado brasileiro, pensem, né? Que a gente aprofunda bastante isso em aula, né? Artigo 1º lá da Constituição. Os 5 incisos do artigo 1º da Constituição, que são os fundamentos da República, são 5, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Se não houver respeito ao fenômeno religioso e ao seu espaço na formação e na conformação da visão das pessoas, se a religião não tiver o seu espaço autorizado de ter a sua voz na arena pública, o Estado, podendo esmagar, e não creiam, porque não é diferente, o Estado sempre vai querer poder, isto é da natureza do Estado, né? Assim como é da natureza a busca do estudo da natureza das instituições jurídicas é a busca por excelência no estudo do direito. Se não houver esse respeito, o Estado poderá, com toda a sua força, esmagar o pensamento plural, esmagar o pensamento contrário. O Thiago falou sobre isso, sobre a liberdade de poder falar aquilo que pode não agradar, o livre tráfego das ideias, para que as boas ideias apareçam, para que a verdade tenha chance de aparecer. Se não houver esse elemento de respeito, então a liberdade religiosa é uma arma, é uma contenção, é um freio, é um contrapeso a visões tirânicas da sociedade como um todo. Então, gente, o professor Valmir falou de maneira muito clara, e isso tem que ficar bem claro também. A nossa pós-graduação aqui é uma pós-lato sensu. Ela não tem tempo e ela não tem a corrida, o objetivo de nós criarmos uma verticalização em algum tema específico de pesquisa. Ela é um panorama desse fenômeno e ela traz aportes teóricos e aportes práticos para as diferentes jornadas que cada um está. Tem pessoas que estão saindo da graduação e entrando numa primeira experiência de pós, tem gente que já tem muita vivência prática na sua profissão, tem líder religioso, ou seja, ela tem esse ambiente, assim como o próprio IBDR, por exemplo, não é um instituto de juristas, mas é um instituto de estudiosos do fenômeno religioso na arena pública. Então, ela também tem essa visão. Por isso, você vai ver módulos que vão desde, como o professor Valmir falou, na história da igreja e do direito religioso, passando por teoria da liberdade religiosa, entendendo o fenômeno interno do direito religioso aplicado, né, o direito confessional interno ou o direito canônico, católico e protestante,
Nós temos canonistas que vão dar uma perspectiva católica, nós temos professores que vão dar a perspectiva do direito confessional interno, do princípio da autodeterminação da organização religiosa, a conformação da laicidade brasileira, como ela se dá, né? Ela é diferente de outras visões, ela bebe de fontes diferentes, inclusive de algumas tentativas de atores estatais que querem trazer uma visão que não é a visão da nossa tradição ibérica, mas que é uma visão francesa, que não tem nada a ver com a nossa. Vai trazer também aportes de teologia, porque não é possível que o aluno da pós-graduação possa sair daqui sem pelo menos uma visão geral sobre as diferentes correntes teológicas e a sua correlação com o direito. Porque as visões teológicas, elas são muito diferentes. Nós sabemos disso, não teria igreja diferente, né? Elas são realmente diferentes, especialmente na sua dimensão pública. Ou seja, que é o que nos interessa, a teologia na sua dimensão pública, né? A teologia na sua dimensão sistemática, na sua dimensão dogmática, bom, isso é o que a liberdade religiosa protege, mas aqui não é o fórum de discussão. Nós não vamos fazer aqui um desfile e um embate de teologia dogmática, né? Teologia dogmática você estuda lá no seu seminário, você estuda lá na escola teológica da sua linha teológica. Aqui é teologia pública. Aqui vai ser a interação da escola teológica com a vida social. E nós vamos passar também por questões bem práticas sobre tratamento tributário das igrejas, sobre a dimensão da religião e política, dimensão do direito religioso em relações de trabalho, responsabilidade civil, ou seja, aspectos do dia a dia, seja você um líder religioso. Eu vi aqui nós temos aqui, né, estava vendo aqui a Luciana Leitsky, né, Luciana? Que é conselheira tutelar, né? Nós temos agentes políticos, servidores públicos. O direito religioso, ele vale para os dois lados do balcão. Se você é um ator da sociedade, líder religioso, tu está do lado de cá. Se você é um agente público, o Estado é laico, muito bem, mas vamos entender a dimensão da laicidade para que você use os instrumentos e cumpra a lei de acordo com o ditame constitucional. É por aí que funciona a coisa. Então, essa pós-graduação, embora lato sensu, tem bastante estofo filosófico, tem bastante estofo de conhecimento teológico, ela traz realmente um aprofundamento, e aí eu acho que até os nossos alunos aí da primeira turma podem corroborar ou dizer se nós estamos falando lorota aqui, com relação a esse tema, né, professor? É exatamente isso. Então, essa nossa pós-graduação, ela procura dar essa formação bem ampla, jurídica, filosófica, histórica, para que o aluno ele tenha condições de aplicar, tanto ter a base teórica, mas também a aplicação do direito religioso. E como a pós-graduação ela tem funcionado? Ela tem funcionado com aulas síncronas, ou seja, ao vivo. Ao vivo. Então, os professores, eles dão aula, o módulo acontece no sábado todo, e o professor o dia todo com aula síncrona. As aulas ficarão gravadas, caso a pessoa perca, mas o ordinário é que a aula seja ao vivo, com interação, com perguntas, com atividades práticas, ou seja, isso proporciona um ganho muito maior. Além de todas essas temáticas que a pós-graduação vai oferecer, aspectos jurídicos, correntes teológicas, como o doutor Jean já falou, aspectos tributários, religião e política, direito canônico, direito natural, cosmovisões, religiosidade e questões contemporâneas, vai dizer que essa pós-graduação tem os maiores nomes do direito religioso e da teologia do Brasil participando dela. Então, dentre os professores estão aí, Dr. Tiago Vieira, Dr. Jean Regina, autores dessa obra, que é uma obra que já é uma obra clássica, com citações em tribunais superiores. Nós teremos também
juízes, como, por exemplo, o doutor Aloysio Cristóvão, que tem um grande conhecimento, um grande autor na área de relação da liberdade religiosa com o direito do trabalho. Doutor Reverendo Davi Charles Gomes, que é um dos grandes nomes da teologia brasileira. Doutora Natami, que também tem pesquisas na área da liberdade religiosa. Doutora Silvana Neckel, doutor Augusto César da Rocha Ventura, que inclusive é o presidente da Associação Evangélica que mantém a União Evangélica, e também eu, dentre outros, atuando mais especialmente nessa pesquisa da liberdade religiosa com a política. Para quem é do ramo aí das igrejas pentecostais, professor Dr. Douglas Batista, comentarista de lições bíblicas da CPAD, enfim. Então, é um time de professores abalizados, com anos de experiência, que vão aí formar esse time de professores dessa nossa pós-graduação. E como já foi dito, temos aí realmente vários alunos que inclusive estão aqui e podem dar o seu testemunho. Por exemplo, Ana Matisse, que é uma das nossas alunas aí da primeira turma, ela está dizendo aqui, ó, o conteúdo da pós-graduação tem sido essencial para a defesa da nossa fé. E somos treinados para orientar de forma coerente a igreja local diante de tantos desafios que a igreja tem enfrentado. Então, aqui nós temos um retrato, conforme bem apresentou Ana Matisse, inclusive, nós também tivemos uma experiência agora internacional recentemente, além, é claro, né, doutor Jean, doutor Tiago, além da pós-graduação aqui no Brasil, nós oferecemos a possibilidade de um módulo internacional na Europa, lá na Espanha, não é isso, doutor Tiago? É isso. Nós temos um módulo na Universidade Autônoma de Madrid, que é uma das universidades mais importantes da Espanha. Em direito, ela é a primeira universidade ranqueada na Espanha. Eu vi isso lá, quando eu estive lá, estava no mural, né, eles fazendo propaganda disso, onde estudou, inclusive, o rei da Espanha, direito. É um módulo de uma semana, que não é obrigatório, mas que todos são convidados a fazê-lo. É uma experiência internacional, um diploma, todos são certificados lá. É um diploma internacional que abre também a possibilidade de você fazer um doutorado num futuro na Universidade Autônoma de Madrid, que o IBDR tem convênio. A Espanha, junto com Portugal, são os países que o Brasil bebe quando se trata de direito religioso. Então, a Espanha tem conteúdo riquíssimo em liberdade religiosa, doutrina riquíssima, assim como Portugal, Itália também. Então, além de ser um lugar lindo, além de ser um lugar onde tem o estádio do Real Madrid, nessa última vez, o Ramon não quis pagar para mim, porque estava 500 euros o ingresso, aí ele não quis pagar. Mas a gente foi no dia seguinte no estádio do Atlético de Madrid para assistir lá Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Ganhamos, né? E como a gente não foi lá na Alemanha, o Atlético de Madrid perdeu, né? Porque os pé quentes não foram. Mas então nós também temos disciplina lá de direito desportivo. Além de eu e o Ramon assistir o jogo, nós fomos um dia para o Estádio Atlético de Madrid, conhecemos vestiários, conhecemos o campo, conversamos com o técnico sobre os atletas de Cristo. Então, assim, foi uma oportunidade muito, muito especial, inteligência artificial, foi muito bacana. E é uma possibilidade que está casada com pós-graduação. Por que não é obrigatório? Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm agora as condições financeiras para uma viagem internacional e tal, né? Ou às vezes não pode se afastar do trabalho uma semana. Então, por isso que não é obrigatório. Mas nesse ano, a nossa turma, a primeira turma, tem 60 alunos, né? São 60 alunos da pós-graduação, e a metade foram, né? Um pouquinho menos da metade. Então, e agora que o pessoal sabe que é um sucesso, então o pessoal vai mais. Mas, o professor Valmir, eu sei que tu é o mediador, mas aqui eu estou usando agora a prerrogativa de Você é o presidente. presidente. Eu queria que algum aluno falasse, de repente aí, ó, a doutora Thais, que é bem falante, né? Doutora Thais Teixeira, a doutora Daniele também, né? Que se pudesse dar um depoimento aí, Daniele, Thais, de repente a Próprio gente Ramon. usa. Quem é que Genilson.
Quem é que Foi pode Ramon. falar aí? O Ramon. O Ramon, eu tô cansado de Ramon, porque lá em Madrid, tudo que era esquina tinha Ramon, né? É... Mas pode ser o Ramon também, o Falar, Marcelo. professor, que eu adoro falar, já ficou Vai, Thaís. marcada. Vai. Então, pessoal, compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Eu acho que, assim como várias pessoas aqui, eu entrei na pós, assim, bem crua. E quando eu digo crua, é no sentido de ter pouca noção mesmo, né, da área do direito religioso, pouca noção ou nenhuma noção. E, assim, a gente já avançou, já estamos um pouco a mais do que a metade da pós, né, já caminhando aí para a conclusão. E, assim, eu estou muito feliz com o conhecimento adquirido, com o reconhecimento, né, que eu venho obtendo através de colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido na pós. Já estou aqui auxiliando a minha igreja, né, com o conhecimento que eu tenho obtido, não só a minha igreja, mas as igrejas aqui da minha região. Então, como eu coloquei nos comentários aí, essa pós, ela abre um leque de oportunidade, né, tanto para quem quer auxiliar suas igrejas, como para quem quer advogar, para quem quer dar aula. E eu acho, sim, que nós devemos nos preparar, né, porque os embates estão surgindo, estão começando agora. E o campo é enorme, né, a seara é enorme, ainda tem poucos ceifeiros, mas é isso aí, pessoal, vamos animar. Satisfação total com a pós, com os professores, e vale a pena, vai valer a pena cada investimento, cada centavo investido, tá bom? Obrigada, professor. Doutor Ramon? Boa noite a todos. Falar dessa pós-graduação é muito fácil, né? É um tema muito difícil, mas é muito fácil falar. Nós não temos apenas professores, nós temos amigos aqui, em que existe uma interação, existe uma comunicação aberta, um diálogo aberto. Qualquer dúvida que você tenha, você pode recorrer, você pode conversar com eles de igual para igual. Ninguém se acha aqui superior a ninguém, isso é uma coisa que faz um diferencial nessa pós. E tudo que a gente aprende na pós, ele faz a gente sair da ignorância. Da ignorância de você ler um jornal e você ver que aquilo ali é uma mentira, você assistir uma reportagem e ver que aquilo ali não fale a verdade, e que você passa a atuar como um agente público. Público no sentido de que eu mesmo, na pós-graduação, na sexta-feira eu vou estar sentando com um dos vereadores da minha cidade, em que ele está sofrendo sobre o ataque de intolerância religiosa. Então, isso abre portas para você não apenas no sentido de igreja, não apenas no sentido eclesiástico, mas ele abre no sentido político, ele abre no sentido profissional, em várias vertentes. Então, o que eu tenho para falar para vocês, sejam atuantes dentro da área do direito religioso, façam após, adquiram o conhecimento máximo que puder, sugam os professores ao máximo. O professor Valmir, ele falou do professor Jean, falou do professor Tiago, mas o professor Valmir, ele deu uma aula para nós esses 2 finais de semana sobre fé, né, a religião e a política. É um livro excepcional que vale super a pena ler. Já comecem a ler desde já, para que vocês já se atualizem para entender como que funciona um pouco da religião, sobre o abuso religioso na política, sobre esses termos que são usados, e isso é muito importante para que nós não fiquemos à margem daquilo que a gente ouve e a gente acabe acreditando em tudo que fala. Não, nós somos seres pensantes e temos voz e temos posicionamento. Então, aconselho a vocês não perder tempo, façam após e vão para Madrid. Experiência fantástica. Muito bom, doutor Ramon, muito bom, obrigado, viu? A Júlia Tem está com a mão levantada ali. isso. Julie? Boa noite a todos. Me ouvem bem? Beleza. É uma honra, é uma satisfação poder falar dessa pós. O nível de conhecimento, a carga de conhecimento é dantesca, é gigantesca. Não tem absolutamente nada semelhante aqui no Brasil que a gente possa fazer algum tipo de comparação. Quando o professor Jean Regina trouxe a expressão de que não há uma verticalização dos temas, dos assuntos, eu até me assustei, porque nós tratamos de uma maneira tão aprofundada
que realmente nos arrepia. A gente fica muito chocado, muito espantado com o nível de conhecimento, com a verticalização dos assuntos, dos temas, uma bibliografia muito rica, cada módulo tem uma indicação bibliográfica muito, muito densa, inclusive com literaturas que não existe nem traduzido aqui no Brasil. Então, nós temos a oportunidade de acessar um conhecimento muito, muito singular. E um ponto que o Ramon nos trouxe aqui é essa horizontalidade, né, na relação entre aluno e professor. Nós somos acolhidos realmente, nós somos tratados com muita paciência, porque, como a Thaís bem disse, nós estamos crus, a gente pensa que sabe alguma coisa e quando a gente está diante do conhecimento, a gente percebe o quanto a gente não sabe nada. E o que a gente pensa saber, na verdade, a gente não sabe. Então, é realmente uma experiência única, singular, um conhecimento muito denso que pode gerar efeitos não somente dentro do ambiente eclesiástico, mas também político, como o Ramon, que vai aconselhar, vai orientar juridicamente dentro dessa seara de direito religioso uma figura política. Então, é uma gama de possibilidades de atuação com direito religioso muito, muito bacana, e essa pós qualifica a atuação no direito religioso em várias frentes, como o professor Jean trouxe, dentro do ambiente trabalhista, da responsabilidade civil, dentro da tratativa eclesiástica, política, pública. Então, é uma pós-graduação que realmente te enriquece de conhecimento e te qualifica profissionalmente. E eu tenho muito que agradecer a Deus e a todos os professores, a todos os colegas também. Desculpa pelo tempo aqui que eu falei demais. Paloma? Boa noite. Sou Paloma de Ribeirão Preto. Eu acho que eu sou a única que caiu nessa live de paraquedas. Eu comecei a ler o livro do professor Tiago sobre liberdade religiosa, porque eu estou fazendo meu TCC, até conversei com ele hoje na live, no Instagram, e ele me convidou para a live. Eu preciso sair e eu estou vendo o pessoal falar da pós, e assim, meu coração se encheu muito. Eu ainda sou formanda da graduação de Direito, e eu gostaria que alguém pegasse meu contato, porque eu vou ter que sair dessa live, eu não sei se eu vou ter acesso novamente à possibilidade de comprar essa live. Eu gostaria de saber com quem eu falo. Quem que Fernanda, pode entrar em contato comigo? eu já passei a tua mensagem aqui para a equipe comercial, tá? Eles vão Tá entrar ok. Gratidão. Muito Fernanda vai entrar obrigada. em contato contigo, entrar em contato. Obrigada. Tchau, tchau. Paloma, de repente manda o teu celular no chat, Mandei. reservadamente para a Fernanda, que daí ela te contata também. Isso, ela já mandou aqui, eu já encaminhei para Fernanda, tchau. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Eu tô tendo que sair com dor no coração. Valeu, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Aí, Paloma. Valmir, antes de tu encaminhar aí o final, né? Tá contigo. O Ramon falou ali da questão política. Pessoal, vocês se preparem, vocês precisam estudar, vocês precisam verticalizar os temas, vocês precisam ler, porque também tem o ônus, né? Por exemplo, esses dias eu fui dar uma palestra, na verdade eu fui dar uma palestra, eu fui convidado para uma audiência pública numa Câmara de Vereadores, de uma cidade de porte médio, aqui na região metropolitana, não era uma cidade pequena. E era uma questão envolvendo racismo religioso e homofobia. Eu fui vaiado em determinados momentos, né? Eu fui vaiado. Então, você tem que ter conteúdo. Não é para você defender o bom direito. Eu não estou nem falando que defender fé, porque eu não fui lá defender a fé. Eu fui lá defender o direito. Você defender o direito hoje, você precisa estudar, gente. Porque senão, além de perder espaço, quando você tentar ter espaço, você vai ser vaiado, vão falar mal de você. Eu saí de lá, no outro dia ficaram mandando para mim reportagem dos jornais da cidade, os jornais da cidade tudo falando mal de mim, né? E aí eu fui ler a matéria e fiquei feliz, porque era exatamente o oposto do que eu tinha feito ali, né? Mas tem que ter profundidade, porque senão não adianta, vou querer fazer a pós e não quero estudar, né? Então, claro, não é o mestrado, você não vai ter que escrever artigos científicos, você não vai precisar participar de grupo de pesquisa, então não é puxado como um mestrado, né?
não precisa fazer uma dissertação, não precisa fazer um TCC, né? Uma pós-lato sensu, você não precisa fazer um TCC. Então, não se compara ao mestrado, mas mesmo assim você precisa estudar, né? O nosso objetivo é incutir isso em você, né? Essa necessidade de estudar, de ler e de se aprofundar. Obrigado, Valmir. E é isso. Podemos já chamar aqui, tem muitas pessoas com dúvidas, chamar a Fernanda aqui, né, doutor Jean? Já vamos chamando a Fernanda. Que conteúdo incrível, professores. É fascinante, né, perceber o quanto o direito religioso traz tantas oportunidades para quem realmente quer crescer numa das áreas que precisa tanto de especialistas, como é essa área do direito religioso. Para todos vocês, pessoal, que a gente teve aqui hoje, né, para quem não me conheceu antes, eu sou a Fernanda, eu que falo com vocês aí pelo WhatsApp. Foi uma honra muito grande ter vocês aqui hoje acompanhando essa live, conduzida pelos doutores Valmir, Jean, doutor Tiago. Fico mais feliz ainda em saber, né, que é 1% do vasto conteúdo que teremos na nossa pós-graduação em Direito Religioso, turma 2, primeira e única, né, turma em Direito Religioso do Brasil. Muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês na nossa super live, foi incrível. Valeu, Tchau para todos Fernanda. vocês, Tchau, que Deus tchau. abençoe. Agradecer aos Boa alunos, noite. todos que estiveram aí.